Pessoal, boa noite. Vamos iniciar para a gente ter um tempo. Muitas vezes o pessoal vai chegando mais tarde por causa da apresentação para a dinâmica. Então, hoje a gente está iniciando a segunda oficina temática do setor 3 sobre patrimônio histórico. Tá? Amanhã a gente tem a terceira oficina. Paramos por uma semana para o pessoal pular carnaval. E depois, na outra segunda, a gente retoma com as 3 últimas oficinas aqui, tá? Depois iremos para a capela. Todo mundo aqui me conhece, mas praxe, vamos me apresentar. Eu sou o Júnior, secretário de Planejamento Ambiental. Comigo está o Michel, o David e o Daniel, da Geo Brasilis. Eu sempre esqueço o nome do Daniel. Daniel ontem já esteve aqui, hoje ele vai ficar também com a apresentação de patrimônio histórico. Até orientando, como a gente já está mais da metade, essa apresentação já foi feita para todos vocês, acho que pelo menos umas 3, 4 vezes, a maior parte das pessoas. Daqui para frente a gente vai dar uma reduzida nessa apresentação inicial, visto que já está no site, qualquer pessoa pode entrar, já tem 13 apresentações completas lá, e aí a gente dá um tempo um pouco maior para a dinâmica de vocês, tá? Para evitar que caso precisa finalizar. Tem dias que o pessoal finaliza mais rápido, mas tem dias que precisa mais tempo. Então, para a gente ter essa maleabilidade de tempo, vamos reduzir um pouco a apresentação e sobra um pouco mais de tempo para a dinâmica, tá bom? Então, Daniel, pode seguir. Obrigado, Júnior. Boa noite, pessoal. Vamos dar início, então, à nossa oficina sobre patrimônio histórico aqui do setor 3. Agora são 18 horas e 45 minutos. Hoje, dia 25 de fevereiro, né? Então, começar aqui apresentando a agenda da oficina. A gente faz essa abertura agora, rapidinho. Em seguida, a gente combina algumas coisas para apresentação e eu faço, na sequência, a apresentação de slides, né? Uma apresentação geral e uma apresentação sobre o tema de hoje. E logo na seguida, convidar vocês para fazer a atividade dinâmica, que é a grande importância dessa oficina hoje, né? A principal demanda hoje é ouvir vocês, né? A gente já tem falado bastante, agora a gente quer ouvir as demandas de quem realmente conhece o município, né? Então, quais são os combinados, né? A gente estipulou alguns tempos, né, para cada um poder falar. Então, para a gente conseguir terminar no horário, para não esticar muito, né, a gente pede todos respeitem esse tempo. E também, que nem hoje a oficina trata de patrimônio histórico, né? Então, não tentar focar nesse tema, né? A gente tem outras oficinas para discutir outros temas, né? A gente tem outros canais para encaminhar sugestões sobre outros temas. E muito importante, pedir a gentileza colocar o celular no silencioso e sempre quem for falar, se identificar, né? Dizer o nome, se está representando alguma organização, algum setor. Sobre a Geo Brasilis, né? Nós somos a empresa ganhadora de um processo de licitação que a Prefeitura de Vinhedo abriu, convidando qualquer empresa que tivesse, né, que respeitasse ali os critérios estabelecidos no edital, qualquer empresa podia participar. Dentre as empresas que participaram, a Geo Brasilis foi a empresa que apresentou a melhor técnica e o melhor preço, né? Então saiu vencedora do processo. Então, só para ressaltar que nós não temos vínculo político aqui com o município, né? Nosso vínculo é técnico profissional. E o contrato desse processo de licitação, ele estabelece, né, ali a revisão do plano diretor e de todas essas leis que são vinculadas ao plano diretor, né, cada uma com um tema específico, a gente vai falar um pouquinho delas na sequência. Só explicando a importância do planejamento, né? Não só do planejamento urbano, planejamento da cidade, mas também planejar a nossa vida, né? Nós temos metas na nossa vida, então nós estabelecemos prioridades, né? Por exemplo, minha prioridade esse mês é cuidar da minha saúde. Mês que vem eu vou fazer a revisão do meu carro porque eu quero, no mês seguinte, viajar. Então, da mesma forma que nós planejamos nossa vida, o município também planeja, né, suas demandas, né? A gente estabelece prioridades. Então, o plano diretor, o planejamento urbano, nada mais é do que estabelecer prioridades, metas e prazos para atingir essas metas. Então, o que é o plano diretor, né? De acordo com uma lei federal, o Estatuto da Cidade, o plano diretor ele tem que ser revisado a cada 10 anos. O plano diretor de Vinhedo ele foi
elaborado em 2007, né? Então nós temos quase 20 anos aí de vigência desse plano diretor. Então quem conhece a cidade sabe o quanto Vinhedo mudou de 2007 para cá, né? E o plano diretor não mudou. Então essa é a importância da gente também estar fazendo esse trabalho agora, né? Ajustar o plano de acordo com a realidade da cidade. Aqui a gente tem um mapa do macrozoneamento do município, né, que vem na lei do plano diretor, que ele estabelece essas regiões da cidade, né, estabelece quais são as vocações de cada uma dessas regiões. Então, em Vinhedo, nós temos essa grande área de consolidação urbana e algumas áreas de interesse ambiental, de proteção ambiental e qualificação ambiental. Então, nós vamos olhar esse desenho, né, e ver se ele ainda é compatível com a cidade que nós temos hoje ou se ele demanda alguns ajustes, atualizações, né? Outras leis, a gente tem a lei de parcelamento do solo, né? Não vou prolongar muito, essa lei ela estabelece regras para aprovação de loteamentos, condomínios. Lei de uso e ocupação do solo estabelece quais atividades podem ou não ser realizadas em cada região da cidade, como que essa atividade, né, como que a edificação ocupa o terreno, né, qual o porte da edificação. Da mesma forma, né, a lei de parcelamento e uso e ocupação do solo, ela foi elaborada lá em 2007, né, ela sofreu algumas alterações ao longo dos anos, mas também nós vamos avaliar se ela ainda está de acordo com a realidade do município, né? Então esse é o zoneamento urbano vigente em Vinhedo. Então, a gente tem aqui o centro da cidade, uma zona específica, tem algumas áreas aqui de conservação ambiental, né, aqui na porção leste do município, algumas áreas também de interesse ambiental na porção oeste, né? Uma grande área industrial aqui ao longo da Via Anhanguera, entre a Anhanguera e a Bandeirantes. Então, da mesma forma, nós vamos olhar para esse desenho e avaliar se ele ainda está de acordo com as demandas do município, né? Além dessas leis, a gente tem a lei do Código de Obras, que é uma lei mais técnica, né, que ela trata de aprovação de projetos de arquitetura, engenharia, né? Então, os profissionais dessa área estão sempre se deparando com essa lei, e da mesma forma ela precisa ser atualizada também. E o mesmo para o Código de Posturas, que é uma lei mais abrangente, né, trata de diversos temas, como medidas de higiene, de organização de eventos no espaço público, de funcionamento de estabelecimentos. É uma lei mais antiga, de 79, né, mas ela veio sofrendo alterações, nós também vamos olhar para ela com carinho para avaliar se ela ainda atende às demandas de Vinhedo. E, por fim, a última lei é a lei do Código Ambiental, né, que estabelece diretrizes para a arborização urbana, para a preservação das represas aqui do município, né, dos mananciais, medidas de controle da poluição. E é isso, esse processo é um processo longo, né, a gente vê, tem várias etapas. Entre as etapas concluídas, nós já entregamos o plano de trabalho, que foi ali a definição do cronograma, da metodologia, o diagnóstico técnico, que está disponível uma versão preliminar para consulta no site do município, né? A gente ainda está revisando, mas já tem uma versão disponível para consulta. E nós estamos realizando agora essa etapa 3, que é a etapa de ouvir a população, né? Ou seja, é a leitura comunitária. Nós fizemos a leitura técnica e agora fazemos a leitura comunitária, né? Que é isso? Nós queremos ver o olhar da população que mora no município, né, que realmente conhece as demandas do dia a dia aqui de Vinhedo. E aí essa etapa e a etapa anterior vão embasar a próxima, que é onde o plano diretor vai efetivamente começar a tomar forma, onde nós vamos começar a construir as propostas, né, os novos desenhos do município. E tudo isso no final vai virar projetos de lei que vai para aprovação da Câmara dos Vereadores. Então, nós temos um cronograma aqui que foi iniciado em junho do ano passado. Então, nós estamos agora na terceira etapa, né, de realização das oficinas até abril desse ano. E, ao longo do processo, também fazendo várias reuniões, tanto com a equipe técnica do município, quanto os conselhos, que são bem atuantes aqui na cidade. E a ideia é terminar até outubro desse ano, né? Não, tem mais ainda. A gente vai esticar, acho que até o final do ano, né, todas as etapas, até dezembro. Até dezembro nós entregamos a última minuta de lei para aprovação dos vereadores. Então, esse é o nosso compromisso.
E agora, ressaltar, né, a importância da participação da sociedade. O plano diretor ele não é um processo construído por duas mãos só, é um processo construído por várias mãos. Então, quanto mais participação, mais concreto vai ficar o resultado do trabalho, mais fiel à realidade do município, né? E é isso. Agora a gente tem algumas informações ainda para ressaltar a importância da participação da comunidade, né? Mas eu já queria convidar vocês para a dinâmica. Antes, a gente tem aqui, como eu falei, esse link que vai levar vocês para o site do município, onde está disponível, né, o material para consulta que nós já elaboramos até agora. Então, quem puder divulgar também, a gente conta com vocês, né, divulgar para o máximo de pessoas possível. É um trabalho que está ainda em construção, então a gente está recebendo sugestões ainda, tirando dúvidas, né? E é isso, ressaltando que são sempre 3 equipes, né, principais que atuam nesse processo, né? Então, além de nós, da GeoBrasilis, nós temos a equipe técnica do município, hoje representada aqui pelo Júnior, pela Paola, e também tem os conselhos, né? Vinhedo tem 2 conselhos bem atuantes, o Conselho de Política Urbana e de Meio Ambiente. Então, sempre quando tem as reuniões mais importantes do plano diretor, sempre algum representante do conselho participa, né? Hoje o senhor, representando o conselho aqui, também está presente na oficina, bem importante. E é isso, né? A ideia é sempre planejar o melhor para a cidade, né? Sempre ter uma visão para os próximos 10 anos, da gente construir a melhor cidade para a população que vive aqui. É isso, hoje o nosso tema é patrimônio histórico, a gente tem alguns outros temas para discutir nas próximas oficinas, né? Então, mas hoje a ideia é focar no patrimônio histórico. Então, a gente tem algumas sugestões de temas aqui de discussão. Em Vinhedo, nós temos 2 bens tombados, né? Bens tombados em nível estadual, que é a estação ferroviária e a sede da Fazenda Cachoeira. Então, a ideia hoje, além de discutir sobre esses 2 bens tombados, discutir também, né, quais são outros bens passíveis de tombamento aqui na cidade, considerando bens tanto materiais, né, que, por exemplo, edificações, né, como bens imateriais também, festas, né, talvez alguma tradição aqui da cidade que podem ser também consideradas patrimônio ambiental. E como a gente pode, né, fortalecer aqui essa noção de patrimônio histórico aqui em Vinhedo, de patrimônio cultural, né? Se a gente tem um conselho atuante, se vale a pena ter, se tem... Aí é com vocês, né? Nas outras oficinas, a gente recebeu algumas sugestões bem interessantes, né, de bens passíveis de tombamento, então a ideia é promover essa discussão hoje. Bom, aqui a gente está ressaltando os setores, né? Então nós já concluímos as oficinas do setor 1, setor 2, estamos agora no setor 3 aqui, que concentra essa porção da cidade entre a Anhanguera e a região central, aqui principalmente ao longo da Estrada da Boiada. E é isso, agora convidar vocês para... A gente já tem uma divisão em grupos aqui já estabelecida, aí fique à vontade, se quiserem manter essa divisão, se quiser juntar um grupo só, aí fica a critério de vocês. Lembrando que cada grupo depois vai escolher um relator para vir apresentar para nós aqui, para todos, as discussões do grupo, né? Vou deixar aqui nesse slide que fala do tema. E é isso, aí agora com vocês, a gente vai passar distribuindo o material aí para vocês trabalharem, né? E qualquer dúvida é só chamar que a gente pode atender, está à disposição. Bem.
Pessoal, vamos começar a apresentação das dinâmicas, então? Vou convidar, então, a relatora aqui do primeiro grupo. Quem vai ser? Então... Esse é de vocês, né? Desculpa. Então, quem vai ser? Tereza? Então, por favor, então a Tereza vai apresentar as demandas do primeiro grupo aqui. Boa noite. Boa noite. O pessoal do grupo não sai para fumar, não. Fica aqui, né? Faz favor. Aí, ó. Vamos começar pelos desafios. Então, a discussão começou sobre um ponto específico, que é a Casa do Colono. O grupo começou a fazer um levantamento do que são hoje, do que é hoje o patrimônio histórico de Vinhedo. Então, eu vou dar 2 passinhos para trás para dar uns 4 passos para frente. A primeira grande constatação, que não está aqui, mas a GeoBrasilis pode registrar, é que a gente tem muito pouca memória social e muito pouco patrimônio histórico que conte efetivamente a história de Vinhedo, desde processos históricos que estão para além de Rocinha, que estão para além desse século mais próximo, né? Então, tudo que a gente vai mostrar aqui são algumas evidências que a gente acabou reconhecendo, mas que fazem parte de um repertório que, me corrija o grupo se eu estiver fazendo uma conclusão não fiel ao que foi conversado, ele está restrito só a algumas pessoas, às memórias de alguns grupos sociais, ou ele está totalmente invisibilizado, as pessoas não conhecem. Então, como síntese, a gente percebe o quão pouco de investimento, seja do Estado, seja dos grupos sociais, da sociedade como um todo, se tem, para dar visibilidade a todo esse processo histórico que desemboca na gente, né? Então, a gente vai ter aqui patrimônios muito antigos, patrimônios mais atuais, que têm a ver com o processo da década de 30, 40, e patrimônios muito recentes que foram identificados com o potencial de contar essa história social de Vinhedo e de falar dos grupos que hoje atuam nesse território. Então, esse primeiro patrimônio, por exemplo, que está muito deteriorado e foi colocado o impasse, quer dizer, ou restaura ou derruba, porque ele está num ponto limite de tombar para dentro da represa, correto? A Casa do Colono. Então, por exemplo, essa é a memória social da Vinhedo da virada do século XIX para o século XX, né? Conta uma história dessa ocupação que vem junto com os colonos. A revitalização da estação ferroviária de Vinhedo e seu efetivo uso social, cultural e valorização histórica, a gente tem a memória de quando aquilo se aventou ser museu ferroviário, mas a gente tem a incógnita, inclusive, quanto ao próprio projeto do TIM e do TIC, que vai usar aquele leito para incorporar, dar prosseguimento ao projeto estadual, né? Essa memória aqui é a memória da Vinhedo do Café, é a memória da Fazenda Cachoeira. A estação ferroviária chamava-se, inclusive, Estação Cachoeira, né? Tem o patrimônio natural do bosque, que está fechado, e aí o desafio de abrir aquele patrimônio, que inclusive está na vida das pessoas, as pessoas frequentavam aquele espaço, né? Então, ele não é só patrimônio natural e não é só patrimônio cultural, é patrimônio afetivo.
e a preservação do Jequitibá quadricentenário da Capela, que foi colocada pelo Marcos e que, inclusive, foi objeto de um projeto de lei que acabou não sendo aprovado na Câmara Municipal. Esse Jequitibá, inclusive, já viu os bandeirantes entrarem, né? Esse Jequitibá viu a Anhanguera, né? Colocando fogo em água para espantar índio. Pode passar, por gentileza. A Fazenda Cachoeira, o efetiva abertura e incorporação como bem histórico da cidade. A gente discutiu rapidamente. Não se tem consenso acerca de qual seria a solução, mas se tem consenso que esse é o grande patrimônio histórico da cidade, reconhecido, não só da cidade, do Brasil, né? E que a gente precisaria dar uma solução para que aquilo seja efetivamente um patrimônio da cidade, do Estado e do Brasil, e usufruindo desse patrimônio. Transformar o complexo do Jaime Ferragutti, aí é o mais recente, né? O parque já é um parque da década de 1970, final de 70, a inauguração do Ferragutti. Os vinhedenses históricos nascidos aqui que estão conversando, o Jaime Ferragutti é final de 70, né? 79, é isso? A gente imagina, e o grande desafio é avançar nessa identidade de parque de eventos, que ele seja efetivamente um parque na sua... Isso, um parque-parque. Um parque que as pessoas tenha transformar o complexo do Jaime Ferragutti em um parque com múltiplas usabilidades, para além dos eventos. Então, função esportiva, a gente fez corrida, bicicleta, skate, tirolesa, espaço lúdico infantil, corredor ecológico de fauna, de flora, de trilhas. O mais próximo é que ele se transforme num Ibirapuera de Vinhedo. Ok? Pode ir. Esse tema movimentou, está gravado, esse tema movimentou a plenária. Você notou, né? Esse tema foi quente. Potencialidades. Bom, então vamos passar aqui. A gente listou uma série de evidências materiais da Vinhedo Industrial. É a Vinhedo que consegue fazer, na década de 20, 30, consegue fazer esse salto e começa a se industrializar. Então, o Colégio de Vinhedo está na tecelagem Storani, Pastifício Santana, Gráfica MSP, o complexo das oficinas culturais. Todo esse complexo de construções contam uma história dessa vinheda industrial. E a gente só consegue se dar conta disso e da riqueza que tem conversando no grupo. Falando, nossa, olha... Mas isso deveria ser tema da história social de Vinhedo, né? Um dos participantes, o Marcos, comentou que na Espanha eles colocam plaquinhas identificando na Europa, né? Aqui morou o regente da orquestra fulano de tal. Talvez a gente dar devida homenagem para esses espaços seja um princípio de recuperação da história social. Porque são evidências do passado industrial. A gente falou um pouco de patrimônio cultural e imaterial, o bloco e os carnavais, né? Que tem a potencialidade de retornar, inclusive, a ser tudo que foi a experiência social de quem viveu o apogeu do Carnaval de Vinhedo. A gente falou do espaço da capela, inclusive a capela da capela, né? Que foi obra do momento em que os suíços ocupam aquele território, fazem a capela, constroem a capela, e que foi, inclusive, remodelada, porque com a Anhanguera você tem a necessidade de colocá-la em um outro local. E a potencialidade de você recontar a história de ocupação desse território, que foi espaço do Quilombo de Rocinha
e que tem patrimônios históricos imateriais reconhecidos pelo Estado de São Paulo, como o samba de bumbo de Dona Aurora, que a gente agradece ao Luiz Vieira, que nos contou essa história que a gente não sabia direito. Pode avançar, por gentileza. A gente tem uma história mais recente, entrando no túnel do tempo, estamos chegando aqui, os afrescos cerâmicos do Elvis Jatobá, que são uma preciosidade, né? É uma expressão artística para quem passeia na rua, que são muito lindos. Aí a gente tem, voltando lá para o Império, né? Voltando para o século XIX, o sistema de aquedutos da era imperial, próximo do Canjaranas, e tem um sistema de abastecimento de água por gravidade que está lá no bosque, está fechado junto com o patrimônio natural do bosque. Então, aqui a gente entra no túnel do tempo e volta no século XIX, talvez até no finalzinho do século XVIII, começo do século XIX, porque eu não sei quando é que foi feito esse sistema de abastecimento por gravidade. Não tem essa datação. Aí a gente tem o Mosteiro de São Bento, recente, 1863, muitíssimo obrigada pela datação. Então, meados do século XIX. Aí a gente tem o Mosteiro de São Bento, que é um grande potencial, porque ele tem toda uma mística e o lugar é muito bonito. Então, ele não atrai só pessoas que são católicas, são praticantes de uma religiosidade. Ele atrai pela própria beleza da construção, pela música. Você tinha concertos, não sei se eles ainda acontecem, eu ia muito. Por todo o entorno, né? Então, é a experiência de usufruir num lugar que tem uma espiritualidade, uma mística muito particular. E eu vou só pular, vou para o 8, a Igreja de Santana, como patrimônio, inclusive como patrimônio do landscape, da imagem do horizonte de Santana, porque a gente tem essa assinatura visual, né? Vinhedo tem essa assinatura de você olhar e identificar o perfil da igreja. Isso foi objeto da última oficina do setor 2, quando uma pessoa representante da comunidade de Santana veio trazer o pleito para que o plano diretor, que tem a função de identificar potenciais de verticalização da cidade, pensasse com carinho no skyline, né? E, por último, foi uma ideia que surgiu porque a gente vê tantas histórias tão fantásticas de pessoas que têm uma história social guardada. Existe um museu chamado Museu da Pessoa, cuja o grande desafio do ponto de vista historiográfico, se tem algum historiador aqui conhece, é guardar a memória social através das memórias individuais, né? Então, o que a gente vem observando e usufruindo das conversas, inclusive nas oficinas, é que Vinhedo tem toda uma memória, tem uma historiografia da vida social e da história, da construção, das dinâmicas dos diversos grupos sociais, que de verdade vai se perder. Então, a potencialidade, por exemplo, de você transformar aquele espaço do Museu do Imigrante ou algum espaço social que tenha relevância, recolhendo os depoimentos dessas pessoas, das diversas pessoas, né? Principalmente daqueles que já estão com uma certa idade, mas também os mais jovens, mas porque eles recuperam memórias mais antigas, né? Que a gente não perca isso, porque é uma preciosidade, né? É uma forma de você fazer, para além do registro escrito, que ele às vezes é muito acadêmico, muito pesado, é você trazer o registro afetivo de como é que aquele grupo social enxerga Vinhedo e que isso não se perca, né? Então, quem sabe fazer um museu da pessoa de Vinhedo e recolher todos esses testemunhais. É isso. Oi?
que podia ser no Memorial do Imigrante. Ok. Obrigada, Simone. Bom, convidar agora a representante do segundo grupo. Quem? Senhor Vitório, né? Vai passar? Isso é nosso? Já? Sim. Nossa, deixa passar. Silvana Barra. Alô? Bom, gente, eu não gosto de falar muito, mas tem pouca gente, eu vou falar, tá? Eu acho que o mais importante mesmo é a gente ter um inventário do patrimônio histórico, tá? Porque as pessoas não conhecem. Então, a gente tem que fazer esse inventário e fazer uma catalogação, daí assim fazer todo um trabalho em cima desses patrimônios que estão completamente abandonados, né? Divulgação desse inventário, né? Essa divulgação pode ser, eu falo até uma formação escolar, né? As crianças não sabem o que tem aqui em termos de patrimônio, né? Então eu acho que falta isso. Preservação, né? Os nossos patrimônios estão sendo acabados, demolindo. Eu falo aquelas pontinhas que só passava um carro, né? Que foram destruídos. Senti tanto quando foram destruídos para fazer aqueles buracos, né? Que viram os buracos, né? Então, coisas que já foram destruídas que eu acho que faziam dinheiro diferente, né? A valorização, então, para o turismo, né? Que eu acho que o patrimônio é um legado histórico, né? Mas pode ser aproveitado também para o turismo. Localizar e inventariar o acervo das artes plásticas, quer dizer, na realidade, o acervo que nós temos artístico proveniente dos salões de arte visuais estão completamente espalhados e perdidos. É um patrimônio. A prefeitura paga, e paga com os impostos da população, e tem que ser preservado. Essas obras estão perdidas e ninguém sabe como estão sendo preservadas essas obras, né? Isso é muito importante, porque é dinheiro do povo que está sendo jogado fora. Investir na melhoria e dinamização do centro cultural, também, né? Melhorar mais a parte cultural. Pronto. Não tem outro? Não. Tem mais ainda. Tá aqui. Criar a biblioteca municipal. Na verdade, né? A nossa biblioteca ela está de uma maneira tão abandonada que ninguém tem vontade de ir lá. Então, ter um espaço mais atrativo para que Porque não tem mais aquela... Lá no Centro Cultural não tem a biblioteca mais? Fechou? Nossa, isso é... Nossa, eu achei que eles tinham recuperado e continuava num pedacinho ali, porque caiu água só num lugar. Aí fecharam tudo? Então, é criar mesmo, construir, talvez, até um espaço para ter uma biblioteca, então, a gente não tem mesmo, né? Porque, na realidade, é um patrimônio de memória uma biblioteca, né? Então, tem que ter. Alguém falou? Isso. E até lúdico, né? Que as crianças têm vontade de ir lá, sentar, ler, pesquisar, né? Então, né? Porque todo mundo fala, ninguém mais lê. Quem disse que ninguém mais lê, né? Proteção do patrimônio natural, né? Fragmentos da Mata Atlântica que estão sendo destruídos. Modernização do Pátio Ferragutti, aí a Tereza já falou bem, né? Que fazer um parque mesmo, né? Onde as pessoas possam usufruir, não só a festa da uva, ou as festas do milho, da pamonha, de comida que tem lá. Recuperação histórica, pelo menos das fachadas das primeiras fábricas de vinhedo, né? Que também já foram citadas, a Gráfica, o Pacifício, né? E recuperar o Conselho de Patrimônio Histórico, né? Que foi destituído, não existe mais o conselho, tá? Está junto com a cultura. Aí você quer falar das oportunidades. Bom, na realidade a gente relacionou uma série delas que já foram vistas, né? Mas a gente poderia dividir isso de uma maneira muito prática. Primeiro, patrimônio arquitetônico.
A gente vê que é lamentável que, na realidade, tem pouco. Segundo, dentro do patrimônio arquitetônico, você tem também, a Maria Tereza colocou, a história da industrialização de vinhedo. Então você tem, inclusive, alguns fragmentos dessas empresas que iniciaram aqui em Vinhedo, né? Depois você tem o patrimônio natural, que é extremamente importante, mesmo que sejam fragmentos, deveriam ser preservados. Inclusive o pessoal comentando aqui no nosso grupo, você tem um parque onde você poderia ter as plantas, digamos assim, da Mata Atlântica com identificação. Quer dizer, essas são as plantas nativas que existem aqui na nossa região. Aí você identifica aquilo que está lá e conta a história da importância da Mata Atlântica. Depois, existe um outro patrimônio que a gente esquece, que é o patrimônio cultural, né? Que é aquele patrimônio imaterial. Então, de que jeito você vai aproveitar esse patrimônio? Vendo aonde você tem as potencialidades, nós temos na diversidade cultural, na realidade, nem tantas, mas a gente pode ter europeu, descendente afros, e dentro dos imigrantes europeus você tem inclusive suíços que quase não são reconhecidos, temos também japoneses que quase não são reconhecidos, e depois você tem aquela bruta bestia dos italianos que vieram aqui, fizeram a plantação de uva, que veio de uma determinada região. Por incrível que pareça, a origem desse pessoal são quase todos vênetos e trentinos, quer dizer, tem uma identidade, né? E dentro disso, não adianta nada, a gente vai relacionar um monte de coisa, olha, tem isso, tem aquilo, tem aquele outro, tem aonde era o Siloé, aonde era a antiga, como é que fala lá, o pessoal, os frades fizeram lá embaixo, né, na Redenção. Então tem um monte de história, e a Maria Tereza colocou muito bem, uma história fragmentada, né? A minha sogra, nossa, daqui, conhecia tudo. O ano passado morreu Cineira Galo, que também tinha uma história fantástica. O Tite lá, dos Von Zuben, enfim. Sobrou o Zequim, né, que tem uma memória absurda. Então, essas pessoas, Dr. Matheus, Dr. Matheus contava histórias fantásticas de como evoluiu. Então, são coisas que a gente deveria recuperar, porque são oportunidades, são potencialidades. Mas se a gente não fizer nada no sentido de recuperar isso, de criar uma identidade, que isso eu acho que falta em Vinhedo, uma identidade para a cidade de Vinhedo, uma identidade que consiga trazer todos. Porque nós temos uma divisão, por incrível que pareça, né? Do lado de cá e do lado de lá, não só aqui, Louveira também, né? Valinhos também. Então, essa identidade ela tem que ser resgatada. Agora, como é que a gente resgata uma identidade de uma sociedade? Através da sua história e através do quê? Dessa comunicação, divulgação e fazer com que as pessoas participem disso e tenham orgulho da sua cidade. Então, eu acho que Vinhedo tem uma história muito grande, e essa história ela tem que ser resgatada, contada, aonde tem os patrimônios, aqueles patrimônios materiais, naturais, enfim, tem que ser resgatados, mas o primeiro passo, eu acho que lá no nosso grupo a gente entendeu isso. Se não tiver um inventário disso, gente, pelo amor de Deus, imagina o que vai acontecer. Eu não quero nem pensar o que vai acontecer quando a Jatobá, que também é um monumento histórico da industrialização de Vinhedo, o que vai acontecer com aquele espaço. E o que vai acontecer com aqueles muros que estão com aqueles mosaicos. Então, são coisas que a gente tem que entender. Preservar significa identificar, ter realmente esse levantamento desse patrimônio e, a partir daí, a gente tomar as decisões que são necessárias para que a gente preserve isso e divulgue isso. E queria parabenizar aí o primeiro grupo, realmente é isso, a gente tem que contar a nossa história, a gente tem que divulgar a nossa história, a gente tem que viver a nossa história, e a gente tem que se orgulhar daquilo que tem. Então, a gente não pode simplesmente chegar e crescer, sem levar em consideração a história, sem levar em consideração a importância disso para a vida social do cidadão que está aqui em Vinhedo.
seja ele de qualquer região que ele estiver, os piores, ele tem que começar a entender essa identidade. E a identidade de uma cidade está aqui, está no seu patrimônio histórico, sim, histórico-cultural. E se ele não tiver essa identidade, se perde. Eu venho de uma cidade que chama Bolzano, no norte da Itália. É uma cidade tirolesa, porque de domínio tirolês, alemão. É impressionante a preocupação que eles têm com a história local, tirando as outras que vivem de turismo. Mas é impressionante. Inclusive tem um museu do Homem de Bolzano, que é uma múmia que foi encontrada numa passagem da montanha. Aquilo ali, o museu tem fila, você não consegue entrar no museu do Homem do Poço, exatamente. Né? Que foi encontrado na fronteira entre a Áustria e a Itália. Tem um museu lá, fantástico. Fora a manutenção da arquitetura, etc. Então, acho que isso é extremamente importante. E valeu realmente em trocar as ideias aí. Colega também, a gente discutiu bastante o que é patrimônio, o que não é, o que deixa de ser. Mas eu acho que é uma lição que a gente está levando para casa, que tudo é importante, né? Tudo é importante. Agora, se a gente não preservar as lembranças, elas se vão. Eu tive a oportunidade de conviver com a dona Sinira Galo, a gente fez algumas entrevistas e ela contando a história, tem coisas fantásticas. Como é que eram as festas, como é que o pessoal vivia naquelas regiões, né, que eram, na realidade, eram chácaras que produziam. Então tem coisas maravilhosas que foram se perdendo. Se ninguém registrar, perdeu. E é isso. Obrigado. Bem, pessoal, nós cumprimos com o objetivo da oficina, né? Saímos aqui com vários resultados aí para a gente pensar na próxima etapa do plano, na elaboração de propostas, né? E eu queria divulgar agora as próximas oficinas. Então, amanhã, nesse mesmo lugar, no mesmo horário, nós vamos ter uma oficina sobre o tema habitação, inclusão social, e depois do Carnaval, no dia 10, novas oficinas sobre meio ambiente, no dia 10, segunda-feira. Terça-feira, dia 11, sobre economia e desenvolvimento. Dia 12, quarta-feira, sobre turismo. Então, é isso. E aí, no próximo mês, nós finalizamos então, as oficinas aqui no setor 3 e iniciamos no setor 4, ali no bairro da Capela, né, a última rodada de oficinas dessa etapa. A gente conta com vocês para divulgar essas oficinas também, para quem não tem o conhecimento ainda, quem puder ajudar a gente na divulgação, né, convidar o pessoal para participar, isso é de muito bom proveito, a gente agradece também. E é isso. Muito obrigado e o que precisar, a gente deixa nosso contato aqui também, quem quiser enviar alguma sugestão, estamos à disposição. Boa noite, obrigado.